Escuta, você bate aí para mim? Tertúlia! E a gente hoje, nós temos aqui um assunto do paradireito, ou da paradireitologia, que é a para-inalienabilidade. Agora, é a qualidade da realidade, ou da para-realidade, inalienável, que é a característica dos bens, autoconquistas ou atributos pessoais da consciência, seja com sim ou com siex, em si, os quais, pela estrutura ou mecanismo de atuação da holocarnalidade, no cosmos, não podem ser alienados, ou seja, tornados indisponíveis ou usurpados por outrem. Então, aquilo que você tem dentro de você, ninguém tasca. Vamos falar agora a gíria aí para traduzir a situação bem clara. É intransferível, inalienável, inatacável, inusurpável e outras áveis que você tem por aí. Agora, o fato de não se conseguir usurpar o bem próprio da consciência somática. Consciência somática, você sabe, é CS, a consim. Agora, o fato de a CS desfrutar de toda a autorrealização, a conta corrente policármica da consciência, ao contrário da usurpação alheia. A consciência experimenta o fenômeno do extrapolacionismo das retrocognições. Ao contrário do plagiato, a consciência usufrui as próprias ideias, até em outras vidas intrafísicas. O aspecto secundário das defesas de autorias e patrimônios intelectuais perante a interassistencialidade. Agora, o apoderamento ilícito de coisas é sempre relativo, evidenciando a imaturidade evolutiva do usurpador. Agora, a prerrogativa da Neo-Verpont criada, a liberdade de manifestação da estilística pessoal, a impossibilidade a rigor do esbulho quanto à criatividade pessoal, cosmoética e intraconsciencial. As falsificações da obra cosmoética dos outros como fator de exaltação da condição evolutiva da consciência criadora. Olha a sutileza disso aqui, Olosh, dentro dos seus processos lá. Isso aí eu acho que é importante você examinar. Entende? Eu vou ler de novo aqui. As falsificações da obra cosmoética dos outros como fator de exaltação da condição evolutiva da consciência criadora. A intransferibilidade das autovivências e autocriações. As realidades intransferíveis somente exercidas pelo titular. As posses intraconscienciais inalienáveis. O caráter indivisível e inalienável dos direitos humanos fundamentais. Os atributos intraconscienciais inalienáveis inerentes à personalidade humana. A capacidade inalienável de a consciência ilustre escolher, decidir e optar como pensar, agir e ser. As aquisições inalienáveis da consciência como capacidade de reflexão. Exercício da auto e heterocrítica. E também da autonomia e liberdade de escolha. A irrenunciabilidade da consciência à própria vida. Quer dizer, não tem jeito de você acabar com você. A maior frustração é o suicídio. A impossibilidade de a consciência extinguir-se. A impossibilidade do desaparecimento da consciência por meio do suicídio. Agora, nós temos aí uma série de considerações dentro das logias da ciência, e tem também 10 remissiologias aqui, 10 itens. Agora, os autografo-pensenes, em geral, são automaticamente inseridos de modo indelével no micro-universo da consciência, sem nenhuma possibilidade de usurpação ou plagiato por outrem. Você, leitor ou leitora, já esteve envolvido em algum caso de intrusão quanto aos próprios direitos? Como se saiu cosmoeticamente da questão? Quer dizer, você pode fazer o plágio de você mesmo. Você pode fazer usurpação do seu conhecimento. O outro não pode. Isso em tese. Nem sempre é assim, mas é em tese. Entende? Agora, em tese, a rigor, se você for olhar tecnicamente, por exemplo, uma pessoa que tem inveja da outra, isso é uma demonstração de gabarito da outra.
Ela é superior, a outra é superior a ela. Entende o que é que eu quero dizer? Agora aí, nessa questão, vamos entender. Falsificações da obra cosmoética dos outros. Se é uma obra cosmoética, a pessoa não tem nada a ver com isso. Deixa falsificar. Entendeu? É o que eu pretendo fazer na minha vida inteira, sempre foi isso. Agora, como fator de exaltação da condição evolutiva da consciência criadora. Quer dizer, se você fez uma obra boa, por mais que copie, a obra não tem nada a ver com isso. Ó, aqui deu, dá de ombros, tá certo? Não interessa. Banana technique. Esnobação total. Aquele arremedo da obra poética exalta a própria evolutivamente está sendo positivo, né? Porque mais gente está acessando aquelas ideias. Não. Aqui, positivo você não pode dizer que seja, porque há um dolo íncito inserido no contexto, há um dolo. Tá certo? Aqui, vamos falar aqui na base do jurisconsulto, tá certo? Aí não é bem assim. Do ponto de vista cosmoético, é anticosmoético o processo. O que a gente quer dizer é o seguinte, a vítima, ela é inocente. Entendi. A vítima é inocente, Valdo. presta atenção. Ela é exaltada. Aquele caso que você comenta que o cara, num outro idioma, traduziu o seu livro junto com o do Chico, não teve isso? Foi. E colocou o nome dele Nós só? temos aí o livro. Quer dizer, totalmente Colocou o nome anticosmoético. dele. Mas exaltou, vamos dizer, o valor do livro original. Entende? Isso aí Não, foi mas é apropriação falsificação, indébita, né? não há Mas dúvida que foi. Total, né? Agora, sempre tem a natureza do dolo que tem que ser examinada no caso. A natureza da marginália, do ato marginal, entendeu? Do processo, o ilícito. O nome aí seria mais ilícito, do ponto de vista da jurisprudência. Se o Ponte estivesse aqui, ele ia analisar por aí. É um processo de ilícito. Né? Valdo, voltando esse tema, mas aqui na quinta linha, ao contrário do plagiato, a consciência usufrui das ideias. Só um minutinho. Se você não entender isso aí, pode ser que no dicionário você não vai achar tão fácil, não. Eu depois explico para você. Isso aí quer dizer antes de aparecer o sol, antes do dia amanhecer. Tá certo? Antes do cano. Ó, não é entrar pelo cano, não, tá? Aqui não é entrar pelo cano, não. Bibliomática tem. Mas então. Aí considera o plágio, quer dizer, com as próprias ideias. Mas até onde, eu estou perguntando até onde existe sempre uma porcentagem de plágio, quer dizer, quando a gente faz uma pesquisa. Aqui, na vida nada se cria, tudo se copia, chacrinha. Agora isso é em tese. Nós temos que verificar o seguinte, quando se acrescenta alguns pontos naquilo que é o conto que você está contando, esse conto pode ser positivo, tem as exceções. Então, por exemplo, você está acrescentando, você às vezes está aumentando aquela hipótese que havia antes. A teoria, então, ela é engrandecida, ela é potencializada, ela é expandida. Aí muda tudo. Agora, a coisa toda que nós estamos falando aqui é o seguinte, a pessoa que é a vítima do assunto não tem nada a ver com isso. Se ela fez uma obra boa, até aquele nível, acabou. Agora, o processo de copiar, isso faz parte do serviço. Então, isso que eu faço. Eu sou favorável a colocar tudo em download. Nós não colocamos porque tem que ajudar as ICs. Mas agora a gente vai começar a fazer isso. É questão de esclarecer. Eu estou fazendo uma obra. A minha obra, no geral, ela tem que ser ideia minha, mas ela vai conter certos plágios, lógico. Né, Não, mas não é eu plágio. dizendo, isso não é plágio. Isso é a continuação da sabedoria. É a expansão do conhecimento. Isso aí é a expansão da cognição. A rigor, isso não é plágio. Eu sei, é mais para esclarecimento, porque a obra em si, ela não Agora, é um plágio. se você for falar assim, é o seguinte, por exemplo, o maior plágio que tem aqui, nós estamos respirando. Há milhões de anos já tem gente respirando. Isso é um plágio. Para de respirar isso, você está plagiando. Você está entendendo? Se o Arlindo parar de respirar, você já viu o que vai acontecer aqui. Não, essa questão eu não falei bem que é um plágio, mas eu estou falando que a obra, o importante dela é que ela tem a ideia própria do autor,
no global. Agora, ele vai ter uma ideia geral. Por exemplo, a que não pessoa é pode plágio. até É copiar, isso. viu? Desde que ela coloque a fonte, não tem nada. Não, eu só estou reforçando isso. Não Por exemplo, hoje na universidade o que acontece mais é isso, são os copiadores copiando o outro. É uma rasgação de seda o tempo todo. Você espreme assim, ó, não tem ideia nenhuma original. É uma pena, não tem nada. Eu, por exemplo, Isso é 80% só dos trabalhos, tem uns 20 que são bons. se eu for escrever alguma coisa Ó, sobre... eu não sei, o Antônio está aí? Antônio, você está de acordo com 20% aí, de acordo com o IBGE? 20% não é cópia. Tá certo? É. O Antônio é o filósofo estoico. Eu estava falando que você não é sofista, você é estoico. Você ajuda todo mundo. Você coloca tudo, né? Não deixa disso, não é isso? O complacente total. Até a última gota. Não, ele ainda tem. É aquele negócio, o cara passou no chão e falou, nossa, mas que mau cheiro, coisa horrível. Não, mas veja, olha os dentes dele como são brancos. Era um cachorro, o cadáver de um cachorro que foi amassado pelo carro. Mas os dentes estavam branquinhos, bonitos os dentes dele. Eu falei, olha os dentes, como é que são bonitos. Igual um mau cheiro por todo lado. Microfone. Já teve gente que teve que perguntar se pode trazer aqui, ó, presta atenção nessa. Se pode trazer um microfone pessoal. Eu acho que sim. Algumas pessoas merecem. Não é uma boa essa? Sim. Olha, quem quiser pode trazer o microfone pessoal, que eles juntam. Cada um traz o seu, põe no bolso, do jeito que o Roberto faz. Tá certo? É uma saída. Até o fim do ano vai ser isso, o Roberto faz isso. O Roberto é aquilo ali, ó. Olha lá. Alguém aí quer comprar? Onde é que se compra esse microfone? Onde é que compra? Ovaldo. A gente compra no Paraguai. É na mas, CDE? É na mas CDE? Não, é só, não sei, Vem mas cá. não é só o microfone. É o na CDE? microfone e a caixa. Cada microfone ele é conectado com uma Não, caixa. mas a pessoa não toma conta do microfone dela. O problema é esse. O Leonardo, Agora, o Leonardo deixa. que sabe. Isso é até o fim do ano, é muita coisa. Eu acho que pode. Nós estamos vivendo uma democracia. Ó, já tem gente que já vai comprar. Uma outra coisa, você põe seu nome no microfone, tá? Coloca. Inalienável. Pertence um bem e um patrimônio inalienável. Custa $50, até que não está tão caro para vocês aí que são ricos. Esse meu chapéu custa $75. Então, o que é? É isso? Muito barato, se for pensar. A gente está precisando de microfone, mas a gente também está precisando de notebook e a gente também está precisando de Sei impressora. não, mas isso aqui nós estamos falando é a pessoa. Tem nada a ver com isso. Isso é a pessoa com ela mesma. É bom que a pessoa assim vai aprender a usar o microfone. Mas falar em microfone, parece que você tem um na sua mão. Você quer falar isso? Não, a de Ladies First. A nave capitânica. Ele passou para mim, agradeço, muito obrigada. Professor, Você já viu que ela começa a falar baixinho, tipo Demóstenes, né? Tipo Mas Demóstenes. a nave capitânica. já fui gaga algumas vezes. Professor, é sobre o plágio. Já foi Ainda. gaga, falou. Hein? Já fui. Como é que é? Ainda no plágio. Ainda no plágio, ok. Isso. Quando eu comecei a escrever o meu livro, e aí eu lia os conceitos do senhor, né? E aí ia escrevendo, né, da minha cabeça. Mas aí eu achei que eu estava plagiando. Não queria fazer como a gente faz na academia, que ia ser um horror, né? Andava um pouco, Vieira, página tal. Um pouco, Vieira... Toda página não. tinha pouco. Isso, aí eu comecei a Tem gente que já escrever. fez isso. Mas tenho aí eu fui conhecimento. conversar com o senhor, eu fui perguntar, como é que é essa coisa do Copia plágio? copia tudo, Não. que pra mim tá tudo certo. Não, o senhor parou. Não, foi melhor, foi Aqui, melhor. nada de braçada dentro do texto. Professor, foi melhor. melhor. O senhor chegou, parou, olhou para mim, eu acho que olhou. A turma toda fez assim,
fez uma O que eu avaliação. falei? Você diz assim, Tânia, eu não patenteei. Aí eu falei, o senhor não patenteou, então é para disseminar, é para a gente sair escrevendo, eu lembro. é para a gente ir amplificando, Olha, é isso? isso aí o resumo de Aí o tudo, senhor eu não falou, patenteei. então... Não há Mas copyright. eu sou uma plagiadora mó. Não, você é a Sim. nave capitânia. Você é veterana de alto Plagiadora nível, aí mó. você tem ideias novas e você acrescenta todo o meu texto. Sim. Perante o seu, meu texto fica pobre. Não, falando sério. Você acrescenta. Com todo o conhecimento que ela tem, todo esse background, o que há? Eu não tenho isso. O processo é daí. Eu não te chamo de nave capitânia? Eu já perguntei várias vezes por que o senhor fala Pois é. isso. Agora veja, o Roberto ali, ó, ele é da segunda escala dos aviões, eu sou da quarta. A nave capitânia, ela que está na frente. Hein? Não é, porque é por isso que Eu já falei essa caravela Nome nau dela. capitânia, ele é ainda não viu, ele arcaica. ainda não viu. Isso é arcaica. Ele não viu, ele não está vendo. Primeiro foi o direito. Professor, a nau capitânia é arcaica. Primeira vez que o senhor falou isso, eu digo, então eu estou ainda lá no século XV. Foi a primeira... Eu fui no Trasfardo, né? Eu fui lá na nau capitânia, falou, não, amplia, pensa grande, Pois aquela é. coisa. Estou E a coisa aprendendo, tá estou caminhando. tentando. Você entendeu a situação. Obrigada. Agora, o que eu vejo é o seguinte. O Paulo Coelho, por exemplo, ele queria ficar rico. Hoje ele está milionário. Então, o que é? Agora ele está começando a entrar e quer ser o primeiro a colocar na internet. Agora, depois que ficou rico, isso é aquilo. Ele não está dando nada. Ele está entregando e deixando porque não tem jeito de carregar. Você sabe daquela história. Eu morro de rir disso. Agora vocês não, as autoras que estão aqui, ó, doaram os direitos autorais. Isso aí sim, isso aí é que é o correto. Agora outra coisa, ainda não colocaram todos esses livros na internet, porque precisa sustentar as licenças. Como é que faz? O trabalho todo nós temos, como é que faz? Isso é uma saída. É livro e aula, curso. Mas Roberto, você queria falar? Parte aí. Acho que você está na quarta escala porque não está mais usando a navegação marítima, né? Já está usando a navegação espacial. A capitânia que eu falo é a aérea. A gente está na navegação A nave marítima. capitânia dela é uma astronave de alto nível. Você é 747, eu não. Eu sou monomotor. Entende? Mas olha, já melhorei, eu sou Cessna. Já é melhor do que aqueles mais antigos. Cessna que a gente vinha aqui. Cessna. É Cessna que a gente vinha aqui para esse lado, na década de 50. Cessna. Até que perto, monomotor. Mas Olha, outra coisa, ele plana, mas não cai. Pode falar. a questão é o seguinte, você falou do resgate das próprias ideias, né, e o uso das próprias ideias, Sim. conforme principalmente as autorretrocognições. Quais seriam os principais itens, ou fatores, atributos para a profilaxia do cabotinismo aí nesse sentido? Para não chegar... A primeira coisa é a pessoa lembrar que ela, através do computador, é muito fácil ela copiar o seu próprio texto. Então, ela ter a autocrítica necessária para fazer uma revisão do que é que está repetindo ela consigo mesma. O que ela já escreveu sobre aquilo. Entende? Que a coisa mais fácil que tem é fazer essa reprodução. Por exemplo, vocês notam que os meus verbetes, eles têm uma chapa, uma fórmula básica, que a gente sempre se repete. É o computador que permite isso. Se eu fosse mexer com datilografia do jeito que era antigamente, era um trabalho terrível isso aqui. Por causa do processo da cópia. Agora, veja, essa minha cópia aqui, ela é intencional. Ela é feita didaticamente para fazer uma apostila. Entende? É um mini ensaio que é uma apostila. Agora, veja, a pessoa vai escrevendo, daí a pouco ela começa a repetir. E a gente nota isso de uma tal maneira que é o seguinte, eu trouxe aqui, andei falando para vocês, tem um autor nosso do Brasil, que escreveu sobre o processo das coisas modernas, a futurologia e tudo que está acontecendo do ponto de vista da globalização.
Está repetindo assim o tempo todo. E lá o negócio parecia que era ele só que repetia, como também o povo que ajudou a ele repetia mais. Mas são repetições assim incríveis. Dentro do mesmo capítulo, ele pegava 2, 3 trechos, todos iguaizinhos. Está lá. E eu falei aqui, falei assim, esse autor é muito considerado, todo mundo falou bem dele aí. Falei assim, vai ler o livro. O livro é de morte. Entendeu? Vocês lembram que eu trouxe o nome dele, Otávio e tal? Não, aquele do Otávio, não sei o que. Lembra? No conceito, na parte final ali do conceito, se fala da estrutura e mecanismo de atuação da holocarmalidade no cosmos. Ao final do conceito, dentro do conceito, na definição. Sim. Definologia. O que você quer? Então, você poderia comentar sobre essa estrutura, o mecanismo de atuação da holocarmalidade, quais as principais características ou os pilares disso? A característica é o seguinte, praticamente a entrada no micro-universo consciencial, a rigor, até no fim, ela é impossível. A possessão, por exemplo, a rigor, ela é sempre uma semi-possessão, porque não dá para a pessoa governar o corpo do outro. Por isso que eu estava falando, aquela pergunta que foi feita aqui, sobre os entrantes, as consciências entrantes. Aquilo é impossível, porque isso não é racional. Você cresceu com o crescimento do seu cérebro. Tudo aí que manda é a sua vontade. O seu paracérebro está conectado a esse cérebro. O outro não adianta vir que não tem ambiente para isso. Não dá para desgarrar um e pôr o outro, não há conexão, não tem jeito. Não conjumina, isso é que seria o negócio, entendeu? Então, a mesma coisa conosco aqui do ponto de vista de direitos que nós temos, os processos nossos. Por exemplo, aquele seu conhecimento que você guarda e não quer falar nada para o Loche, que já reclamou de você tudo que você não fala, ele é inalienável. O Loche pode chupar o dedo aí, porque não vai ter nada, porque você não quer dar o conhecimento. Você está entendendo o que é? Eles falam isso de mim, tá, Roberto? Por isso que eu estou passando para você. Vai chupar o dedo. Pois é. Estou terceirizando as coisas aqui, porque... Tem um ali. Pode falar. Aqui na exemplologia, você pode falar um pouquinho mais sobre a erudição proexológica nesse contexto da questão somática? Lá na página 13. A inalienabilidade somática. Você quer? A qualidade inalienável da conquista pessoal, da erudição proexológica prioritária teática da consciência lúcida. Isso. Então você veja bem, conquista da erudição. Ninguém tira o seu conhecimento. Ele é seu, ele é íncito. Ele está inserido dentro de você. Você está entendendo? Não tem saída, é seu. A memória é sua. A retenção do conhecimento, da cognição é sua. Então é inalienável. Isso é típico do processo da consciência. Nós estudamos conscienciologia, a gente estuda justamente isso. Hoje aqui dentro desse para-direito que nós estamos estudando hoje, nós estamos estudando praticamente o core da consciência, é a base de tudo. Por exemplo, o que é que nós temos aqui já conquistado na evolução? É isso. É o seu conhecimento atual. Por isso que eu falo, a inteligência evolutiva é uma das coisas mais sérias que nós temos. O curso intermissivo permitiu isso para todo mundo. E você começou a priorizar a inteligência evolutiva. Porque eu fiquei nessa dúvida da questão da ProEx. Como que eu associo aqui a questão? Sei, mas a ProEx é o seguinte, você vai ver os processos todos tem lá no manual e que a Apex hoje está mostrando. Olha as suas tendências, olha o seu perfil, olha os seus talentos, olha os seus potenciais. Esses são inalienáveis, é o que você tem. Outra coisa, ninguém recebe uma programação existencial além das suas forças, além dos seus potenciais, além da sua capacidade de desempenho. Entendi. Então, fica tudo óbvio, muita lógica. Não entendi, obrigado. Professor, nessa questão dos entrantes, eu queria perguntar assim, em alguma instância, quando o senhor fala daquela questão da derrogação das leis, que quando uma consciência não, está essa derrogação não tem jeito. Aí a materialização, tem até um nome que Allan Kardec deu para isso, que é o inato, aquele que não nasceu. A gênere. A gênere, que é o nome que ele deu, que é o inato.
Pois é, mas no caso, em alguma instância, a derrogação das leis muda toda a lógica que a gente pensa que as coisas Sim, são. mas olha, eles não vão derrogar uma lei que atinge todo mundo. Não. Ele derroga uma coisa particular, pontual, específica. E outra coisa, a intenção é assistencial. Isso. Eu penso nesse sentido. Alguma situação. Pois é. Mas não pode. rara. Aqui, não dá. Não dá para fazer isso. Agora, veja, isso eu estou falando nesse planeta, nas condições que nós temos biologicamente. Eu não sei o que é que tem por aí afora. Perfeito. Eu não posso afirmar nada no contexto geral. O absoluto. Não dá, tá certo. Tá certo? Professor Valdo. A gênere é o não nascido. É o não nato. Entende? No neonato, não. É não nato. Não é neonato, não. É não nato. Não nato. Na Sim. parafatologia, você pode comentar um pouco sobre o segundo item, a autoria extrafísica inalienável? Onde é que está Na isso parafatologia. aí? A parafatologia? Página 12. A autoria extrafísica inalienável. Isso. Sim, por exemplo, você assistiu a determinada pessoa durante o seu período que você estava fazendo o curso intermissivo. Aquela pessoa vai ficar grata a você e aquilo vai criar uma série de repercussões. Isso pode até te ajudar. E ninguém pode tirar esse triunfo, essa conquista, esse feito que você arranjou. Então, veja, existe disso. Pensa nisso. Está claro? Professor, a situação seguinte aqui, a impossibilidade da empenhorabilidade extrafísica, também na parafatologia. O que é isso aí? Não poder penhorar? O processo é de estabelecer, penhorar as coisas de outro. Por exemplo, às vezes eles pegam uma pessoa que está sendo acusada. Esses políticos do Brasil, que hoje são um monte de gente aí da corrupção. Então eles penhoram os bens dele. Não, ele está com dinheiro nas Ilhas Caimã. O clássico aqui do Brasil é um camarada de São Paulo chamado Paulo Maluf, né? Que é considerado o maior, né? O maior deles. Então, tem bens dele, parece, na Ilha Caimã, que estão penhorados. E são milhões de dólares. Ninguém pode mexer naquilo. A conta está coagulada pela justiça. Então a justiça vai ver para onde vai aquilo. Se volta para ele, se vai para o Estado, o que vai acontecer. Entende? Mas esse é o processo intrafísico, né? Intrafísico. Esse aí é a mesma coisa. É impossível, por exemplo, pegar uma coisa sua, você está entendendo? E penhorar. Por exemplo, doravante você não vai falar mais nada, porque eu penhorei sua capacidade de falar. Isso é impossível. Entendeu? Entendi. Agora, por exemplo, estou falando de falar, porque é uma coisa mais ou menos que a gente vê. Mas veja, sua capacidade de pensionizar. Ela é sua. A intencionalidade. Ninguém tasca. Entende? Agora, tem uma outra coisa, né? A hora que a pessoa está pensando muita coisa ruim, aí você fala para ela, toma que o filho é teu, fica com isso que eu não quero. É o outro lado da questão. Entende isso? Cada um responde por aquilo que possui. Sobre a colheita intermissiva, eu gostaria de saber como fica a questão de uma pessoa que teve a autoria de algum trabalho e o outro ficou como autor. E o contrário, quando alguém não é autor, mas ele plagiou e a obra foi publicada como se ele fosse autor, como o caso do seu livro. Olha, a intenção da pessoa que fez aquilo. E agora o negócio de fez fama, deita na cama, isso é secundário. O processo holocármico, ele atua em cima da pessoa com a intenção dela. Então não adianta nada a mídia, não adianta nada a fama, a celebridade, tudo isso é secundário. A pessoa que tem um problema dentro dela, cedo ou tarde aquilo reverte contra ela, venha com ela. Então a evocação daquele assunto vai dar em cima dela. Vai dar em cima do autor ou do autor real? Vai dar em cima do autor, porque ele é que fez. Ele é que desencadeou, o outro é apenas um pau mandado. O outro é um pau mandado por alguém. É um secundário. Ele é um traste dentro do processo. Ele não tem essa colheita, então não... Ele vai receber tudo, porque ele é pior do que o que fez.
cara fez uma obra que não presta, o outro vem e copia. Aquele que copiou vai passar pior do que o outro que criou. Mas aquele que criou vai sempre receber a evocação daquilo e o problema vem em cima dele. Então o processo é centrípeto, é de fora para dentro. Entendeu? Se a pessoa criou, o negócio vem em cima dela. Agora veja, é aí que tem um problema aquilo que eu falo. Com o livre-arbítrio, a pessoa ou fecha ou abre. No caso aí, ele vai fechar o livre-arbítrio. Aí vem o determinismo em cima dele. Agora, isso tudo é automático, por causa das energias nossas. A energia regula isso aí. Entende? Agora, nós estamos vivendo atualmente na Terra a fartura de tudo. E a maior fartura que tem é aquela minha teoria da fartura das energias. Tem demais. Porque nunca existiu tanta gente ressomada como atualmente na Terra. Então, há muito mais conexões do energossoma nos corpos humanos. Isso aí aumenta o nível da energia. Para mim, esse é um dos fatores que intensifica a inteligência das crianças, esse negócio todo. O holopensene nosso hoje, em qualquer lugar, ele é mais rico. Agora, pelas retrocognições, você vê isso. Tem lugar que você chegava que o negócio estava vazio. Em vidas, há muito tempo. E às vezes é um ambiente bonito, tudo, mas estava vazio, porque tinha pouca energia. Agora, o pior da história é que na Terra hoje isso tem demais e há uma pressão holopensênica maior. É aquilo que eu falo, por exemplo, se você comparar uma pessoa em São Paulo ou uma pessoa no Rio, aqui com uma pessoa em Foz, ele vai ver que lá tem uma pressão muito grande em cima do holopensênico da pessoa, a energosfera dela. Aqui não tem. Você aqui é mais solto. A hora que solta essa energia, você pensa melhor. Entende? Não é só que tem mais gente. Presta atenção. Essas cidades todas têm milhões de pessoas. Tá certo? Esses milhões se multiplica por 9. São os milhões de consciências. Agora, o espaço é curto, tem gente demais. Um dos lugares mais sérios que eu já vi para isso foi o Japão. Eu sentia perfeitamente a pressão holopensênica. Em Tóquio, por exemplo. Você sabe que tem cidade no Oriente, se o povo tudo for para a rua, não tem ambiente para ele, não tem espaço. Não há espaço, ocupa tudo. Se todo mundo for, não dá. Então, pensa nisso, do ponto de vista que você vai começar a entender. Então, o problema aí é sério, da população para a população e a intervenção de uma coisa com a outra. Não, a criatividade diminui devido ao sistema nervoso central que fica alterado. A pessoa ela fica desacisada, ela não sabe da alteração. Eu passei alguns anos aqui sem sair. Quando eu voltei para o Rio, em Copacabana, o lugar que eu passei a maior parte da minha vida lá, quando eu não estava viajando, eu estava lá, eu falei assim, eu estou doente. Eu fui olhar, não era isso, era pressão holopensênica. Agora, comigo ficou óbvio. Está entendendo? Agora, aqui é mais solto. Agora você pode falar assim, não, mas aqui também nós temos 3 cidades que tem 1.200.000 pessoas. Mas é tudo mais diluído. Não é igual lá. E outra coisa, o verde que nós temos aqui. O que é que tem aqui? Aqui tem mais asfalto, alvenaria ou tem mais verde? Você já viu cidade com mais verde que Foz do Iguaçu? É muito difícil. Agora, esse é um dos pontos de segurança e manutenção da energia. Aqui, nessa área toda. É o processo aí essa mata toda aí, o processo todo do Iguaçu, o Parque do Iguaçu. Verde, a água. Não, são 7 energias. Mas a coisa séria aí que eu estou falando, nesse caso, é o verde. Uma outra coisa, presta atenção. Quem é que veio para cá para ajudar a gente? Rose Garden, olha só. Rose Garden quer dizer o jardim de rosas. Não é só a rosa do jardim, não. É o jardim de rosas. Então é muita roseira. Você pode escolher os tipos. Mas olha, pode falar, Natália. Professor, eu gostaria de entender mais na definiciologia quais são ou alguns exemplos mais das características do bens ou autoconquistas ou quais são os atributos. Os atributos pessoais da consciência? Isso. São até aqueles ali, olha lá, 20 mega-atributos propulsor da evolução. Agora, olha aqueles que são dentro da consciência. Autoconscienciação multidimensional. Autodiscernimento. O que você quer?
A cosmovisão, essa vem de dentro. A holomaturidade, olha lá. Agora, mais sério, lá, o 12. Inteligência evolutiva vivida. Essa vivida é só para chatear, né? Então não é um processo teórico, é a vivida. Agora aí, olha lá, domínio energético, tem que sair de você. Agora, holomaturidade. Intencionalidade. Olha, agora, a coisa mais séria é lá em cima, é o 4, discernimento. Sim. Sim. Valdo, você propõe na questão do curso Grupo Kármico aqueles 5 estágios, né? Sim. Questão da interprisão, vitimização, tal, até chegar no policarpo. Na questão da vitimização é quando a pessoa começa, que é o 2º estágio, ela já sai daquela condição de ficar fazendo a anticosmoética para começar a reverter o quadro. Isso. Certo? O que eu queria entender é o seguinte: em que momento desses pode já surgir uma condição de ProEx? Já na vitimização já poderia ter alguma coisa nesse sentido ou não? Esquece isso. Esquece os 5 estágios e pensa só numa coisa. A ProEx surge na hora que a pessoa tem lucidez. Se ela quiser, a vontade é dela, ela é capaz de fazer o que bem entender. O que você acha? Escambau? Mandamos para tudo? Acabou. Então, dentro desse raciocínio, quer dizer, na vitimização já pode ter. Pode. Se a pessoa tem lucidez para isso. Por isso que eu falo, por exemplo, esses estágios, a pessoa pode engolir 2 simultaneamente. Ela domina aquilo, depende dela. Gente, a consciência, ela cria o cosmos, se quiser. O problema é que nós não temos confiança na gente. Então, Walter, só para entender e fechar com aquilo lá que você estava falando do próprio Maquiavel. Se ele, na hora que ele ficar saturado, ficar lúcido e tal, é claro que ele vai ter o processo de vitimização. Ele ali já pode, se ele já está lúcido e tem a questão da vontade dele, já começar a fazer a renovação. Agora, ó, primeira coisa que você podia estudar dele, ele tinha força presencial? Eu acho que não. Lógico que não. Agora, coisas que a ele gente já falou. alcançou alguma força presencial atualmente? Aí você teria que ver. Por aí você vai ver, pelo dedo você vai conhecer o gigante. Agora, a força presencial. Agora, lembre-se daquele meu processo que eu vi falando aqui, que é bom a gente clarear, né? Força presencial, não adianta a pessoa ter a força presencial se ela não tem postura, se ela não tem porte, se ela não tem conduta. Aí entra o processo da etologia dentro do problema da energossomática. A força presencial é da energossomática. Agora, o comportamento dela é da etologia. Senão, perfeito, isso aí não fonôncia, entende? Não vai funcionar. Tem que estar integrados. Tem que haver uma integração séria. Agora, uma consciência. Lembre-se aquilo que eu vi falando. Qual que é a maior potencialidade que uma pessoa pode ter no caso? Vontade. Mas depois disso, a lucidez. Se ela tem autoconsciencialidade, ela consegue superar isso através da vontade, da concentração mental, da intenção, vamos dizer, da priorologia pessoal dela, da autodeterminação que ela decide. Aí vem uma série que já extrapola até aquelas 20 itens lá, os mega-atributos. Agora, vê se isso tem lógica, não vão no meu bico. Sim, sim. Olha, vê se faz sentido isso aí. Não, fala melhor, o que seria essa autoconsciencialidade? A lucidez que ela tem em relação aqui à evolução? A inteligência evolutiva. Inteligência evolutiva, o discernimento sobre a inteligência evolutiva que dá autoconsciencialidade. Agora veja, vocês estão vendo como é que eu estou afirmando certas coisas terríveis. Isso que eu estou querendo entender. Mas veja, arranja um jeito de não ser. Olha o outro lado. Isso. Procura arranjar, entende? O outro lado da questão, muito difícil. É por aí mesmo, não tem saída. Val, no caso do Rousseau, que ficou esse tempo todo fora, né? E aí, recentemente, que conseguiu fazer a mudança de lado, você coloca. Ele agora, tudo indica que ele vai vir com uma ProEx, tal, fazer alguma coisa. Ele vai passar pela vitimização, né? Quer dizer, ele estaria no estágio da vitimização também, ou paralelamente junto com o outro. Eu acho que ele ainda está. Né? Que é coisa muito recente. Então, e ele não ressoa. Agora, vocês têm que lembrar que eu passei 216 anos assim, e ele foi até mais ou menos isso. Certo. Até mais.
se você for olhar. Agora, veja, isso cria um problemão. Então. Não adianta ter uma lucidez enorme, mas... ou até, aqui ó, todo mundo bate palma. Não adianta nada disso. O problema é ver o vivido, que é aquilo que está lá, a inteligência evolutiva vivida. Olha lá. Evoluciologia. Então, é a vivenciada. Vê se tem lógica assim. Na hora que o evoluciólogo pega a consciência, ela está no ponto para começar a ter algum tipo de planejamento. A gente poderia dizer, essa escala dos estágios aqui tem que ser olhada no caso dela, né? E aí, conforme o estágio que ela se encontra, isso vai dar algumas diretrizes do que ela tem que fazer. E outra coisa, geralmente uma pessoa dessa, de vida liderança, ele vai conseguir, vamos dizer, fazer alguma mutação nesse processo. Ele não vai seguir uma tramitação normal. Ele consegue saltar, é o jumping. Isso depende dele. Isso tudo é possível. Agora, outra coisa, você tem que pensar que ele é uma das pessoas que firmaram todo o processo da cognição e da civilização ocidental. É muita gente que vai a favor dele. A hora que ele mudou, todo mundo... Welcome to the club. Está entendendo? Todo mundo vem. Ele, então, é muito acatado, ele é acolhido, com muito mais ênfase. Isso aí muda. A gente tem que levar isso em consideração também. Agora, o problema todo é o seguinte, qual a relação da gente com ele? E aí é que vocês vão ver que tem uma relação enorme. Quer dizer, o Zéfiro, até certo ponto, inspirou um pouco ele também nas ideias. Não, a gente tentou encaminhar a coisa para sair. Algumas ideias ali. Porque extrafisicamente você nunca vai pensar com o nacionalismo. Não, então, isso é que ele errou. Aí ele poluiu a ideia. Ele poluiu a ideia. Ele poluiu, mas caminhou para lá. Das coisas que ele acertou. Quando você também inspira alguém ou faz qualquer coisa, você nunca vai esperar que essa coisa ou essa inspiração saia 100%. Isso não existe. Você está entendendo? Então a gente dá o desconto. Mas agora, por exemplo, a hora que aquilo não deu nem os 51% do Antônio, lá do IBGE, está danado. Piorou tudo. Então a pangrafia é uma forma de... No caso lá, a gente esteve junto. Depois nós nos afastamos. E aí, depois a gente voltou. Você está entendendo? Então, por exemplo, do jeito que existe o retomador de tarefa, o amparador também tem a retomada de tarefa. Olha, o fulano lá que você deixou, ele agora está melhor, você pode voltar. Você entendeu? Pode voltar. Ele resolveu fazer o tratamento. É aquele médico que tratava do camarada, ele sumiu, foi para Mato Grosso. Aí passa um tempo, ele aparece lá na porta do consultório. Eu queria falar com o doutor. Aí eles perguntam, mas o senhor vai receber o tratamento para valer? Não, eu agora, estou de acordo, não tem nada. Então, é o retomador do tratamento, da terapia, da terapêutica. Entendeu? Aí, no caso, tem isso tudo. Sabe? Interessante, muito interessante. Agora, só para contar um pequeno detalhe dessa história toda. Quando essas coisas aconteceram, eles mudaram um dos amparadores que trabalhava comigo, que era mais da área dele e dos amigos dele. Você entendeu isso? Eu entendi. Mas por que é essa? Um amparador que veio para trabalhar comigo, que aquilo estava em andamento, ele também, sob certo aspecto, tinha até mais afinidade, rapport e empatia com os processos lá da turma toda dele. Aí, agora veja, mudou. Então, não é que ficou com ele. Ele ficou comigo. Mas a gente atendendo a turma dele. Entendeu? Claro. Devido ao processo da afinidade. Então, às vezes, o tenepsista deve perguntar, vem cá, por que é que você veio trabalhar comigo? Qual o motivo? Já dá indicação dos assistidos. Eu sempre falo aqui que às vezes é por causa do tipo de assistido, estão mudando. Eu nunca expliquei assim um caso. Eu estou dando um caso hoje, que eu nunca falei isso aqui. Você entende? Agora veja, você lembra que eu tinha uma senhora que eu chamava de Wardrobe, que a gente brincava muito, que ela era escandinava. Sim.
Ela enchia Não, lá no meu apartamento, se ela ficava no corredor, ninguém passava. Entendeu como é que é? Era fora de série. Agora veja, mas ela era da Escandinávia, era de outra, a infraestrutura era outra. Aí chegou esse nosso amigo, que é esse que eu falo que ele é espadaúdo, ele é alto, tal. Esse é da turma. É o que está trabalhando comigo até hoje. Porque esse negócio ainda não parou. Ele ficou Eu acho que se um dia ele falar, Valdo, eu agora vou, te apresento aqui o fulano e tal, eu já pode ver que o negócio já deve ter aliviado. Por isso que eu estou falando para vocês, que eu entendo disso. Outra coisa, faz muito pouco tempo, né? Nossa, o que é que são 10 anos perante 210 ou 216? Eu não sei se eu entendi. Quando você falou que mudaram os amparadores para trabalhar nesse caso, veio gente com afinidade com ele? FIEX. Sim, então, porque eles iam para o FIEX, né? Não, porque trabalho grande ia era ter esse. muito contato. Por exemplo, vamos supor, você vai fazer uma assistência, mas aí o cara, você vai tratar um monte de gente que é assistido da Letônia. Então tem que arranjar um cara que fala a linguagem deles. Agora, eu tinha entendido o contrário. Você não pode colocar qualquer enfermeiro lá para atender esse povo, ninguém vai entender nada. Professor Valdo, e ele ficou muito tempo, assim, ele veio para ajudar nesse trabalho, então, com esse grupo, Quem? Esse imperador. Não, ele não veio, ele foi requisitado, pedido lá para ele, convocado. O transmentor chegou para sua entra aí, que você vai dar uma boa de mão, tá tudo em casa. Agora, é meu amigo, muito tempo. Então, é um amigo comum nosso. Mas ele tinha mais contato com aquele povão todo. Então, só para entender assim, por exemplo, na hora que ele é solicitado para um trabalho desse, eles devem ter uma previsão também do tempo de duração, quer dizer, não é uma coisa assim solta. Sim, mas né? olha, mas isso é difícil. Tá, mas uma faixa aí... Tem o plano B e o plano beta, então, né? Alfa e beta. O que eu queria entender assim, a gente pode dar um nome para essas paratarefas, né? Seriam paratarefas que as consegues assumem e tal, né? E tem toda essa estrutura, né? Agora veja, nos 216 anos que eu passei, então, eu estou falando 216, porque o povo já viu o negócio do passado. Então, se eu não falar, amanhã o povo vai falar aqui. Então, desde já eu quero dizer, por 216 anos. Agora, o que é que se passa? Isso é da antiguidade. Isso é da época que eu vou trazer aqui o livro, vou falar para vocês quem é. E a situação toda, que não tem nada a ver comigo, mas é a técnica da antiguidade para cá. São só 6, 7 séculos antes de Jesus Cristo. Quer dizer, há 9 séculos atrás. Que você está colocando. Pitágoras. 9 milênios atrás. Você está entendendo? Você tem uma ideia. Mas não é 9 milênios. Na verdade, é uns 3 milênios, mais ou menos. 3 milênios. Total mesmo. Agora, isso é porque é o Pitágoras. É o processo pitagórico. Entendeu? O negócio é dele para cá. Tá. Como ele não deixou nada escrito, fica tudo no ar. Então é preciso a gente esclarecer isso mesmo. Agora, Valdo, no caso lá você comentou, né, do Rousseau ajudar o Maquiavel. É afinidade devido à natureza da questão da política? Do processo político. Agora, eles também tiveram contato, obviamente. Todo né? mundo teve. Tem saída. Gente, olha aqui, presta atenção. Se nós todos tivemos, com todas essas alterações, por exemplo, o Tri Parada Dura, já teve contato com você não pode tirar o corpo fora. Tá certo? Se isso acontece, tudo é possível. Tô certo, Aline? Tô certo, Jair? Tô certo? Tem a Adélia aí. Hoje está completo o trio, ó. Hoje está completo. O Adélia também está ali atrás, escondido. Hoje o trio está completo. Muito bom. Mas você entendeu, né, o nível disso. Agora, ó, nós estamos começando a entrar dentro da estrutura do processo evolutivo para ajudar a PEX também. Por isso que a gente está fazendo isso. Fascinante. Mas fala. Sr. Valdo, o senhor comenta várias vezes que o que é da pessoa vai vir para ela. Isso aí tem a ver também com ninguém tasca. Também é outra coisa, mas esse aí é superficial. Agora, esse outro que eu estou falando aqui, ó, a para-inalienabilidade é outra coisa. Esse é o íncito. Tá? Entende? Está dentro de você. Isso já está, é uma conquista, isso não desaparece. Por exemplo, não dá para fazer você bobo novamente ou virar uma anta.
Por incrível que pareça, você nunca mais vai ser anta. Nem o trio vai ser. Mas isso é uma coisa fora de série. Entendendo? Isso é o máximo. Anta, eu estou falando em anta, mas vocês podem arranjar outra coisa. O Roberto está aí. Ó. Ele pode arranjar uma opção de gente do passado. Olha, já falou, já tirou o corpo fora. Então, essa é uma conexão, poderia ser uma conexão entre o interno, aquilo que a pessoa já tem, inalienável, de certa forma, e também com um processo, né, externo, de vir para ela. Então, tem uma ligação entre os dois também, ou não? Tudo tem, mas agora o caso todo é esse. O que a gente deseja aqui hoje é falar sobre o que é inalienável. Você tem isso, não adianta querer tirar, você tem que enfrentar. Então, a primeira coisa, você tem isso. Agora, eu pergunto, você tem o lixo ou você tem uma preciosidade? Às vezes você está conservando o lixo com você. Então, aí vem a reciclagem, vem a Reci, é aí que vem a renovação. O que acontece com esse povo todo? Olha as religiões, as pessoas estão aí, tudo fazendo o quê? A demagogia religiosa, o populismo, a tapiação, a doutrinação, a dogmática, a falácia lógica, mas falácia, o negócio está tudo aí. Agora veja, isso é lixo. Essas consciências têm lixo dentro delas. Como é que é? Olha o Papa, que não permite usar camisinha. Você quer mais lixo que isso? Onde é que está? Onde é que tem lógica? Ele que quer ser tão lógico, as coisas todas, direito canônico, por que fica defendendo o que não presta? Agora, o que é que nós falamos? Aquilo que não presta? Não presta mesmo, não adianta fazer maquiagem. Agora, por que vão defender esses preceitos? Por que isso? Por que ainda se fala em excomunhão? Que coisa pior do que isso? Excomunhão é coisa de quê? É do capeta, é de Lúcifer, ou qualquer coisa nesse sentido. Você está excomungando a pessoa, isso é uma maldição. Nós temos que fazer a bendição, e não a maldição. Agora, a religião, a igreja, não devia ser feita para bendição? Tudo errado. Isso é, aqui, não tem jeito de defender, isso é indefensável. No entanto, é o Papa, que eles consideram, ele está fazendo a força, ele dá palpite em tudo, qualquer coisa que tem, fala do país disso, daquilo, vive dando palpite. Por que é que não acerta isso? Por que é tão conservador? Por que é que fica com aquelas roupas daquele jeito? Hoje, que nós temos tudo na internet, que está ficando tudo popular, e ele usa aquela sobrepeliz, usa aquele, não é? Aquele chapéu de mestre Cuca, e aqueles troços todos. Veja, isso é uma loucura. Onde é que tem lógica nisso? Então, veja, dentro dele, para ele conservar aquele poder numa situação daquela, você veja bem que ele está conservando lixo dentro da personalidade dele. Independente de ser da igreja, qualquer coisa, é o lixo que está dentro dele. Entendeu isso? Agora, o que nós temos que fazer é essa depuração do nosso lixo. Todos nós temos alguma coisa, a gente tem que dar um jeito. É a reciclagem. Esse é o estudo da conscienciometria, da consciência-terapia, da ProEx. É o processo da conscienciologia em si. Aí entra ali uma série de considerações lá, daquelas especialidades da conscienciologia. Mas, Roberto? Tem a ver com esse assunto também. Na 10ª linha da fatologia, é liberdade de manifestação da estilística pessoal. Bem ao meio. A liberdade de manifestação da estilística pessoal. Então, essa liberdade aí é relativa, assim, no sentido de que existe uma tendência natural... Não, você faz o que você quer do seu estilo. Ninguém tasca. Certo. Mas tá bom. Existe uma tendência, no outro sentido, existe uma tendência natural de repetição, de característica da conduta pessoal, pela própria força do temperamento, né? Então, mas não é isso, porque às vezes também a pessoa acertou numa coisa, ela não quer deixar de repetir aquilo, vale a pena. Tá. Não vai mudar o time que está ganhando. Às vezes vale a pena. Sim, então, esse ajuste, aí vai ficando um ajuste fino, né? Para ver o ajuste fino. Que mais, pouco a pouco. Exato. O que é que mais pode ajudar nesse sentido? É a expansão da assistência para o universo maior. A interassistencialidade maior. Você vai expandir, então é bom mudar o estilo. Esse trabalho todo que me dá aqui, está repetindo as coisas para fazer esses mini ensaios. Isso aqui é a expansão daquilo que eu já sabia, que eu não escrevi assim antes. É muito mais fácil escrever tudo reduzido e
quem quiser entender, que entenda, estou pouco ligando para o leitor. Isso é fascínio, nós não podemos fazer isso. Agora, tem gente que reclama mesmo do que eu estou fazendo, que eu não entendo nada do que eu estou escrevendo. Isso é normal. A gente também estão perdoados até o ano 3000. É o que se fala do Quod abundant non nocent. Né? Quod abundant non nocent. Quer dizer isso? Não diz respeito ao nosso processo. Você tem micrófono? Ah, tá. Olha aqui, quem manda é o microfonista. Não, eu queria entender uma coisa. Como fica esse processo quando a pessoa regride, no caso de regressão? Fica tudo amortecido? O que ela já tem uma série de... A pessoa tem uma série de trafores, de aquisições. Aí ela regride. Está dentro dela, mas ela não usa. Todo mundo tem muita coisa que todo mundo tem aqui que não usa dessa Mas ela não perde, está lá. Por exemplo, tem alguns de vocês aqui, ó, que são muito bons em determinada linha de arte. Mas essa vida não permitiu isso. Hoje também isso não interessa para vocês. Vocês sepultaram isso tudo. Está no genótipo, mas não está no fenótipo. A questão aí do Rousseau. O Rousseau, naquela época da cooperativa, ele apareceu várias vezes aí como conceito. Você está falando o cachorrinho, não? Não, o Rousseau. Falou em cooperativa. Falou do cachorro, que é o Rousseau. Quem que é? O carro passou em cima. Está vivo aí. Aliás, foi dado o nome ao Rousseau do cachorro, porque o Rousseau, o Jean-Jacques, aparecia muito aí. Agora, esse Rousseau, agora eu vi que ele tem... ele está relacionado aí também com Machiavelli. E todas essas personalidades devem ter ido para a sua FIEX, eu não sei, eu suponho que sim. Não, quem sou eu, primo? Não é assim não. O Rousseau não foi, mas de qualquer forma, se esteve ou não na UFIEX... Não, a gente conhece alguns. Você lembra que eu falo do Anaximandro? E ele não tem nada desse nome. E outra coisa, esse é mais antigo do que esse povo todo. Esse aí é conhecido. Mas independente... Agora eu vou começar a falar para você aqui sobre Pitágoras. Independente dessa UFIEX, eu queria saber até onde vai esse nosso grupo está integrado com uma série de personalidades. Que integrado com esse planeta. Esse grupo está integrado com esse planeta. Aqui tem gente, ó, de todo lado. Inclusive, como eu estava falando, da Estônia. Existe uma ligação. Da Letônia. Inclusive gente que da Lapônia. Que no nosso meio já renasceu, que está isso aí vai longe, parece. Vai longe e vai fundo. O pior é o fundo. O negócio amplia. Professora. Ele arranjou o microfone, já comprou o microfone. Página 3, última página. Falar, Exemplologia. Sim, última página. Sim. Na terceira linha, a qualidade inalienável da conquista pessoal, da autovivência, da pangrafia por parte da consciência lúcida. Sim, eu gostaria que o professor desenvolvesse a correlação... O que tu queres? Com este consigo. Ora, pois. Vamos então a examinar esta condição. Para inalienável, para... Está parecido. Então vamos. A qualidade inalienável da conquista pessoal, da autovivência, da pangrafia por parte da consciência lúcida. É isso mesmo. Eu estou falando, você não pode falar que eu estou falando lisboeta. Tá mesmo ali, tá no ponto. Quem não reclama, não. Vamos entender bem isso. Então, agora, o caso todo é o seguinte. Eu já estive em Portugal há muito tempo, você sabe. Eu sou português, eu sou Vieira. Pois é, Vieira. Você sabe que eu chegava lá e falava assim, eu sou de Trás-os-Montes. Minha segunda pátria é Portugal, olha o meu nome. E é mesmo, até um certo ponto é isso mesmo, não tinha jeito. Legal. Agora depois eu chegava na Espanha e falava assim, minha segunda pátria é Espanha. Eu morei aqui há pouco tempo. Eu aprendi isso. Parece que é o Papa que fala isso, né? Cada lugar que ele vai no Brasil, ele é brasileiro, vai no Japão, ele é japonês. Igual, é um pouco difícil ser japonês, mas a gente faz coisa. Okay. Mas olha, vamos entender bem aqui, Felipe, depois disso aí. A qualidade inalienável da conquista pessoal, da autovivência, da pangrafia. Por quê pangrafia? A pangrafia é uma das coisas mais difíceis que tem nessa história toda. Você olha bem, você não acha que é um pouco difícil a pessoa ter
uma vivência teática de qualquer processo parapsíquico, qualquer fenômeno, qualquer modalidade de fenômeno, não é difícil. Agora pensa, você ter o domínio de todos esses fenômenos simultaneamente. Então é dificílimo isso aí. É tanto que as religiões nunca falaram em pangrafia. Fala muito, sensitivo, clarividente, espiritismo, o processo da metapsíquica, falar em materialização, isso e aquilo, ectoplasta. Mas, por exemplo, falar que uma pessoa pega tudo simultaneamente, você entendeu? A pessoa já não é mais um telefone, ela é a central telefônica. Então aí eu gostaria Então ele não é o detetive do além, não. Ele é o FBI. Entendeu? Entendi. A coisa muda toda. E aí eu gostaria que o professor correlacionasse essa autovivência da pangrafia com o curso intermissivo e a ProExis em termos de acesso e execução e todo esse cenário. Olha, o caso todo é o seguinte, na questão da pangrafia, uma das coisas mais sérias que tem, se você puder abordar a situação toda com calma, é macrosoma para microchip. Isso é uma mão na roda, abre o caminho, permite muitas coisas. E no processo aí, a pessoa tem que ter uma visão que é mais ampla, que nós chamamos que é a cosvisão. Se ela já tem cosvisão, então a tendência dela, vamos só entender os plurais dela. Então a pessoa, primeiro, ela não é singular, ela é plural. Ela sendo plural, ela é atacadista, ela não é mais varejista. Ela sendo plural, ela também não é monoglota, ela é poliglota. Está entendendo? Uma outra coisa, ela já não usa uma especialidade, ela é generalista. Então, você vai começar a ver o processo da ampliação. Se uma pessoa não tiver essa infraestrutura, ela também não vai chegar nunca na pangrafia para dominar isso do ponto de vista técnico, vamos dizer, prático, e vamos dizer, a teoria e a vivência. Vai ser muito difícil. Então, a primeira coisa, ela não pode ser sectária, ela tem que ser universalista. A base de tudo é isso. Então, o fenômeno que é multivariado, no caso, multifacetado, multimodo, que ele se manifesta de diversos modos, ele exige que a consciência também se manifeste de diversos modos. Você entendeu isso ou não? Entendi. Então, veja, essa abordagem, ela é plurívoca, ela não é unívoca. Ela não é uma coisa só. Ela tem que pegar a coisa abrangente, o máximo que puder. Agora, conclusão de tudo isso que eu estou te falando também, que a pangrafia, ela tem os graus de manifestação dela. Uma pessoa está começando a cogitar, ela já está começando a captar, por exemplo, 3 fenômenos simultâneos. Mais tarde ela vai 4, 5, 10, daí a pouco ela vê tudo, ela vai ter uma cosvisão da situação para chegar numa omnivisão grande, que a consciência é isso. Nós somos um olhão. Nós temos olho por tudo quanto é lado, para baixo, para cima, atrás, tudo quanto é jeito. Essa é a consciência real. O mental soma é isso. Então, conclusão de tudo isso. A pangrafia leva você pouco a pouco para a cosmoconscienciologia e ela vai levar também na questão da comunicação para o consciencialismo. Essa é a regra. Vê se isso faz algum sentido para você, se está lógico. Mas a base é essa. Agora, por isso eu coloquei aqui que a parapsíquica básica, para a pessoa entender, é isso aí. Isso é melhor do que falar de outros fenômenos. Porque essa aí é mais didática, mais claro, mais objetivo. O que você acha? Faz lógica, faz sentido. Pois é. Agora, pode falar, Rosa. Eu queria voltar para o Pitágoras. A curiosidade aqui, por que nesse momento o senhor vai falar de Pitágoras? Não, porque houve uma conversa aqui, a gente conversou isso hoje. É a hora que eu estava almoçando aqui. Porque, na verdade, assim, a imagem. E outra coisa também, uma pessoa me deu um livro do Pitágoras, que saiu agora há pouco tempo, de uma pessoa que é apaixonada por ele, uma mulher. E é um livro até bom. E a pessoa estudou muito Pitágoras. Eu vou trazer o livro aí qualquer hora, com as notas minhas, para mostrar o que é que o Pitágoras tinha, segundo ela lá, que é igualzinho às nossas coisas aqui hoje. Tem uma opção de fundamento igual ao nosso. Mas ele era bem místico, né?
Ele era místico, mas na época quem não era? Você pensa que você não era? Pois é. Só que não, assim, ele foi tudo místico. Agora, o misticismo dele era carregadíssimo. Ele porque até mandou... tudo era na base da iniciação. A gente poderia falar que ele foi o rei da iniciação. Entende? Ele era terrível. Pois é, mas ele era bitolado com o negócio de número. Então teve um matemático que descobriu não, o número tudo era irracional, número. ele mandou matar porque o cara não conseguiu provar, porque era uma ofensa aos números, entendeu? Sei. Mas olha, vamos devagar com isso, que tem muito exagero sobre ele. Isso não corresponde à realidade. Você sabe, o negócio passa 200 anos, já falam tudo errado aí a respeito das minhas coisas que eu vejo. Agora, você coloca aí 2 milênios e mais 7 séculos, 27 séculos, 26 séculos. Como é que fica isso? 2 já são problema, 26. Vamos devagar com isso, não é bem assim não. Agora, o problema é que ele era um cara que regrava as coisas. Isso ele era. E para isso, como aquele povo... Por exemplo, você sabe que tinha iniciação, o cara demorava 5 anos, ou 9 anos. Tinha uma opção de coisa nesse sentido. Tinha que tomar conta. Outra coisa, passar 5 anos em silêncio. A Igreja Católica copiou a opção de coisa do Pitágoras. A padraiada toda. Até na matemática. Esse negócio de silêncio, tudo ele já fazia isso. Eles falam hoje de voto de silêncio, mas o dele não, era rigoroso. Você não pode falar, só escuta e vai ver, para você aprender. O negócio dentro de você. Não, Apolônio foi muito depois. Esse aí é muito antes. O Pitágoras antes, esse povo todo. É o pai de todos. É o Polegar. Aqui, Polegar. Tá bom. Tá certo? Pode perguntar agora, professor? Ela não gostou, porque mexeu na matemática, é o Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O teorema aqui, de Pitágoras. Aqui, sabe de quem é o teorema de Pitágoras? É dos chineses, há muito tempo eles já usavam. Ele só sistematizou, por isso que eu tenho implicância com Pitágoras, ele é um plagiador da matemática. Mas não é, não. Aqui, é o povo que fez ele plagiar. Ele não tinha tanta culpa nisso, não. Não, a escola agora, dele foi boa. Ele tinha uma coisa muito boa nele. Ele era super inteligente. Não. A coisa boa dele é que ele sistematizou. Você quer falar, você, argentino? Né? Sim. Por favor. É na questionologia. Hein? Na questionologia eu não entendi essa intrusão quanto aos próprios direitos. Você já esteve envolvido em algum caso de intrusão quanto aos próprios direitos? Como saiu cosmoeticamente da questão? Vou contar um caso meu. A hora que copiaram o livro lá, no país aí, sul-americano, o cara copiou. Eu falei assim, não, eu só peço uma coisa. Eu quero ter o livro comigo, quero ter uma cópia. Vai ficar o documento na minha mão. Eu não sei o dia de amanhã. Nós não reclamamos nada. Eu não fiz nenhuma carta para ele, nada. Agora ele copiou um livro nosso, que eu e o Chico recebemos psicograficamente, colocou o nome dele, e traduziu para o espanhol e publicou. Não é bonitinho, cara? Eu acho o máximo. Ele gostou do livro. Aí eu falei para todo mundo, mostrei o livro, falei assim, olha aqui, ó, o nosso livro está tendo muito valor. Esse homem copiou tudo, ele está pensando que não tem ligação entre o Chile aqui, etc., lá o lugar onde ele publicou. E tinha. É um país aí perto, tinha gente do Chile no meio. Nós temos um livro aí, tem ele. Mas você entendeu ou não? Mais ou menos. O que você não entendeu? Vamos ficar no mais e tirar o menos. A intrusão. Intrusão quer dizer, ele chegou e roubou o livro e põe no nome dele. O que você acha? Intrusão é isso. Intrusão é o roubo. Contra os próprios direitos? Ou seja, você então deixa, né? Seria isso. Aqui, o pior da história não é isso. É que esse livro era psicografado. Então o livro não era meu. Eu sou o responsável. E o cara chegou e colocou aquilo tudo. Colocou o nome dele, esqueceu, não quer saber, não. E outra coisa. A ideia dele era fazer mais uns 10. A turma foi estudar e me avisou depois. O Chico Xavier ficou besta de ver aquilo. Mas aí por que não foi dessa? Porque deu muito. Todo mundo começou a falar, etc. Ó, nós queremos os originais, nada de cópia. Aí deu para trás. E aí publicaram, o som de livro espanhol e tal. Tem esses livros todos. Falar em publicar livro, você sabe, eu também tenho livro desses que eu tenho em braille há muitos anos. Agora nós vamos publicar um dos nossos aí em braille. E isso a gente vai ver aí no sábado.
Só até sábado, não é isso? É televisão. É Casa Bahia, só até sábado. E aí, como é que você fez para sair cosmeticamente dessa questão? Como é que é? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu aqui, ó, adorei. Eu adorei ser vítima. Aprendi muito. Ainda fomos até olhar depois, que tinha um negócio de tradução, eles me pediram para ver. Vê se a tradução do homem é boa. Eu falei assim, não, ele fez muita coisa por cima dele, não vale não. Tem que fazer a nossa mesmo. Entende? Agora, ele era admirador, né, do texto, gostou muito. Não. Esse cara sumiu, ele não quis aparecer nunca mais, que muita gente deu em cima. Você sabe, tinha gente muito fanática, queria mover céus e terras, mundos e fundos, para dar um jeito nisso. Eu falei assim, eu por mim não, vamos parar com isso. Vamos abençoar, está tudo certo. E ficou por isso. Professor, aqui, eu queria entender o seguinte, não sei se o termo seria esse, ressoma compulsiva, aquela que a consciência vem e ela não pode mais... Não é compulsiva, é compulsória. Compulsória, né? Compulsória, né? Compulsória, eu falei que compulsiva é do assediador que está querendo estar no lugar do outro. Ainda estou aprendendo os termos. Ainda estou aprendendo os termos, são muita coisa em pouco tempo. Olha só, eu queria entender o seguinte, o evoluciólogo, ele vem compulsoriamente, né? E esses direitos inalienáveis, eles são permanentes, eles permanecem, não são mexidos. Não, o problema é que também não tem jeito de se tirar. Pois é. É íncito. Pois é. É e como fica, no caso, a proétese dele? Porque vai haver uma mexida para melhor, né? Porque se houve uma intervenção, né? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Qual a pergunta? Professor, na ressoma compulsória, nós todos podemos participar da nossa ressoma, do nosso planejamento ressomático, né? Se você tem lucidez de acordo com a nossa ficha evolutiva. De acordo com o mérito do seu ser. De acordo com a nossa ficha evolutiva, podemos acompanhar, junto com o evoluciólogo, tudo isso. Então, eu queria saber o seguinte, a consciência, dentro dessa ressoma compulsória, esses direitos delas não são mexidos, mas como fica então... Não, mas ela já está permitindo, está pedindo a ela para renascer, porque ela tem mérito, senão ela não viria. Ah, sim. Raciocina sobre isso, pensa atrás. O negócio é mais sério. Ela tem mérito para isso, por isso que está assim. Uma outra coisa. A compulsória, por exemplo, é a de bicho, é de manada, é um processo, do pego a laço. Isso é outra coisa. Entende? Mas não pode Quando é assim, no é o serial próprio killer, grupo, todo mundo vai renascer. assim, Por exemplo, a coisa mais brava de compulsoriedade Sim. é a transmigração para outro planeta menos evoluído. Esse aqui é o pior. Essa aí de ressoma, não, quase sempre a pessoa no fim até agradece. Mas não é um caso que, como a consciência permanece errando, no caso do serial killer, então que chega um momento que há uma parada e... Não, chega um momento que ele vira vítima dele mesmo. Entendeu? Entendi. O processo todo é esse. Chega num ponto... Eu já mostrei para vocês na personalidade consecutiva, por exemplo, o serial killer. Ele está ótimo, ele está com um corpo que permite matar os outros. Ele agora vem com um corpo que não permite. Como é que fica? Então não tem jeito dele pegar no gatilho. A biologia freia. A biologia já liquidou tudo. Então, a biologia é uma solução. Nesse planejamento do próximo corpo. Entende o que é que precisa? Ela abre e fecha. Ela abre e ela fecha. Isso aí Então, obrigado, professor. Mecanismo evolutivo é um troço terrível. E outra coisa, tudo tem que ter lógica. Por isso que eu falo para vocês, olha se tem lógica, vê se faz sentido. Entende, Rosa? Pode entrar também no caso da deficiência mental, que ele fica provisoriamente aprisionado dentro... Pode entrar num monte de nosografia, de processos nosográficos, patológicos, um monte de enfermidade, moléstia e condições qualquer, incômodos, evolutivos. Então, aquilo que a André Luiz coloca ali no departamento de reencarnação, tudo, ele tem uma parte
de veracidade. Tudo né? ali tem alguma coisa de verdade, até um certo ponto. Tira as fantasias, você vai ver que fica alguma coisa. No caso do Emmanuel, ele vai lá ressomar a questão, quer dizer, já ressomou, né? A questão da Itália, tudo, vai ter que mexer com a igreja ainda, a igreja católica. A gente poderia falar que ele estaria no período de vitimização dentro do curso Grupo Kármico? Ou não tanto, porque ele está muito lúcido. Vitimização, recomposição. Tá o que é. Agora, eu não sei os detalhes da história. Preciso saber o que ele vai fazer real. Eu não vi o envelope da missão dele. Sim. Esse aí é o envelope 007. Mas assim, a gente pode dizer que ele tem um nível de interprisão muito grande, ele tem que nascer naquele meio. Tem que fazer parte. Ele também já fez muita coisa. Você tem que lembrar as vidas que ele já teve, disso aí tudo. Então. Ele é da época do J. Cristo. Já vem de lá. E outra coisa, já tinha consciência disso, já era político naquela ocasião. Então, Valdo, no Agora, caso... ele mesmo procurou ter, nos últimos séculos, um low profile. Aparecer claro. pouco, restringir a situação, tudo isso. Agora, por isso que é que ele pegou as coisas do Chip, que ele também tem culpa do cartório. Tem culpa do cartório. Por causa do processo de monarquia, uma opção de coisa aí. Então, a hora que aliviou isso, ele já pegou um extra. Isso aí seria um pós-fácil. É um pós-fácil? Complemento, é um upgrade dentro do problema dele. Mas está dentro do quadro que ele precisa de clarear. Entendeu? Tá. Foi por isso. Tá. Eu queria só entender... Agora, só de trabalhar em Roma já é uma aprovação. Uma aprovação total. Ô, Valdo, e essa sequência do que tem que trabalhar, por exemplo, você está falando, olha, ele teve que trabalhar com o Chico, aí agora isso é um pós-fácil. Como é que determina essa sequência dos grupos ou períodos que vão ser trabalhados? Onde ele pode, pelas necessidades daquele momento evolutivo, onde é que o perfil dele se adapta para ele ajudar mais e clarear o processo pessoal dele e o processo do grupo dele. Somos nós todos. Cada um é escolhido assim. Agora, se a pessoa sai bem, amplia esse processo de assistência. De todo jeito, amplia muito mais do que se pensa. Muito mais sério. Vale a pena. Está mais ou menos claro isso aí? Agora, gente, eu vou responder aqui alguma pergunta aqui que me pediram. O caso todo aqui é o seguinte. Eu respondi essa pergunta, a internet está no ar aí, né? Tudo bem, né? Então, a pessoa não viu e fizeram a pergunta de novo, eu vou então responder de novo o que eu falei ontem, tá certo? O caso é o seguinte, nos 700 experimentos, há uma citação sobre as referências bibliográficas, o livro Autobiografia de um Yogi, que é do Paramahansa, o Yogananda. E qual a opinião sobre esse autor? Como ver o trabalho que ele fez para a evolução das consciências. Então, vou dizer o que é que eu falei ontem, que é o que a gente vê. Ele foi uma pessoa muito boa para a época, o nível dele, mas é muito enrolado ainda com o processo do orientalismo. O orientalismo é muito atrasado sobre certo aspecto, porque eles não estudam. Isso é a opinião nossa, que eu estou dando aqui, não é para ninguém seguir. Cada um pode dar sua opinião, nós estamos numa democracia. E eu respeito a opinião de todo mundo que não pensa assim. Agora, o que é que se passa? Ele não estudava processo de desassédio, nem nada disso. E era fraquinho. Agora, você sabe, fez fama, deita na cama. Ele caminhou muito, esse livro dele foi um best-seller, saiu muito, fez muito serviço. Mas agora, eu só quero dizer para essa pessoa, foi o que eu falei ontem, que dessa turma toda do orientalismo, tem um que eu destaco, que esse até encontrei com ele fora do corpo, que esse é superior a esse povo todo. E ele não aparecia muito não, porque ele também fazia o tipo do low profile, para não aparecer muito. O nome dele era Ramana Maharishi. E alguns falam Ramana Maharshi. Ele chegou até a ficar velhinho, dominava a opção de processo de energia, entendia alguma coisa, e ele melhorou muito depois que ele dessomou e está ajudando esse povão todo. Isso aí é que eu posso dizer sobre esse assunto. Agora aqui, existe aqui uma outra, mesmo assunto. Não, mas tem um outro aqui, que está falando assim, minha dúvida é sobre o para-microchip, comentado rapidamente na tertúlia de terça-feira passada. Será que um para-microchip é implantado apenas no momento da ressoma? Ou poderia ser colocado também durante experimentos laboratoriais nas ICs, inclusive no Serenário da Aracê?
O que eu quero falar para você é o seguinte, não, deixa eu dizer só. Existe aquele camarada que uma vez, eu já contei isso aí, no Centro da Consciência Contínua, a turma da ABRAP, os pesquisadores lá, levaram lá em casa, porque o rapaz estava desesperado, porque tiraram uma parede de cima dele. Então ele precisava daquilo. Aí é o que mexe com esse povo da ufologia, esse negócio todo. Então o que a gente fez? Com a aparadora a gente jogou energia nele para equalizar o processo da energosfera desse rapaz e ele melhorou. Mas aquilo não era um para-microchip. Então esses, vamos dizer, adendos, ou extranumerários, ou corpos estranhos que você pode apor em cima de outra pessoa, isso tudo é possível. Agora, o verdadeiro para-microchip que nós estamos falando, ele diz respeito mais a um processo do macrosoma. Então a coisa é insta, já vem antes, o negócio é tudo preparado antes, é maior. Agora, por exemplo, nós podemos fazer isso, e é o que se faz, é muito comum isso. Você limpa aí uma pessoa, você põe o arco voltaico nela, você tira o bloqueio do processo, isso tudo aí é uma melhoria. Pode vir até uma espécie mesmo de aparelho, vai na cabeça da pessoa, perto do ombro, aquela coisa toda, que ela sente como se tivesse alguma coisa movimentando. Mas isso não é nada. Isso aí é artificial. Não é uma coisa, vamos dizer, paranatural, normal, do processo dos veículos de manifestação. Entende? Agora, o problema não. A coisa que é incitar, que está dentro da pessoa, estou falando essa palavra, já é a terceira vez que eu falo aqui hoje. Íncito, intrínseco, que está dentro, é intraconsciencial. A coisa está no core da personalidade, no micro-universo da consciência. Isso aí é que é a coisa séria. Então, está enraizado. Sim. Professor Val, dá para comentar, que eu acho que você já falou um pouco para a Rosa, a relação da transmigração com o tema da tertúlia de hoje? A transmigração? Nós já andamos falando aqui, o caso todo é o seguinte, uma pessoa vai para lá, para um planeta de evolução inferior à Terra. Então ela vai chegar, por exemplo, no nível do Cro-Magnon. Ela não vai perder nada que ela já adquiriu aqui, mas ela não vai ter um veículo para manifestar o que ela sabe. A diferença é essa. Mas é que ela é alienada de um contexto, né? Não? Como assim? Ela é retirada de um contexto. Pois não, ela é retirada daí, mas veja bem, ela não foi alienada dos bens dela. Ela segue com aquilo, presta atenção. Ela foi tirada e colocada numa prisão, ou numa escola inferior, porque ela não quis aprender o resto. Voltou para o curso primário, pré-maternal. Entende? E outra coisa, lá ela vai ser praticamente líder daquele povo, que ainda não esteve na Terra. Você está entendendo? Então muda tudo. Agora, não perdeu aquilo. Ela vai até, às vezes, desenvolver mais depressa, ela vai melhorar mais depressa, tudo é possível. Ela não tem que esquecer, para estar nesse planeta, ela não tem que esquecer. Não, ela não tem que esquecer, não. Ela não tem jeito de lembrar. Não consegue lembrar. Não, com aquele corpo não tem jeito. Sim, o Cro-Magnon. Escuta, aonde ela vai, os serenões ainda não ampliaram o cérebro do jeito que nós temos. Sim, já entendi. Já quero. Não tem jeito. Aí o problema é de máquina, gente. Corpo é uma máquina. Se der uma máquina imperfeita, ou quebrada, ou com pane, deu tilt, você não se manifesta. Por isso que eu falo, por exemplo, muito cuidado na hora que você vai examinar uma pessoa e ver como é que é. Ela era de um jeito, hoje é de outro. Ela às vezes perdeu, ela não está enxergando mais nada. Deu algum tilt, um AVC, milhões de coisas, mas a personalidade está lá, não vai perder aquilo que ela tem. Professor, na página 12, no Binominologia, o binômio princípio de descrença e autopesquisa. Qual é a relação com o tema de hoje? O binômio princípio da descrença e autopesquisas. Escuta, você quer coisa maior de autopesquisa do que você estudar o que é inalienável em você? O que você acha? E vai até de autopesquisa. Pensa só nisso. Acabou. Agora, o princípio da descrença. Eu então falo, como é que é? Você admite isso? Tem lógica para você? É racional? Olha só, o problema é seu. Eu estou só informando, eu cheguei a essa conclusão. O problema agora é de vocês. Como você fala, é o doutor Tivira, né? Tivira da Silva. Tivira.
caso todo é esse. Professor? Agora a Ieda só ri, ela não fala nada, ela só ri. Esse Tivira é antigo dele aí. Ainda continuando sobre essa pesquisa, que eu estou fazendo pesquisa sobre a Ressoma, o que o senhor acha, vale a pena ler novamente Exilados de Capela e A Caminho da Luz? Para tirar alguma coisa? Isso aí depende de você, o que você quer. Agora, se você for ler isso, é bom você ler mais uns 50 livros. O pior deles é um argentino sobre Ganímedes. Já viu falar em Ganímedes? Não. Esse aqui é o bom. É as mesmas bobagens, tem muita bobagem nisso. Uhum. Agora, ó, outra coisa muito séria é a Blavatsky, para estudar as rondas da Blavatsky, da Teosofia. Também é tudo dentro dessa área. Sim. O que eu quero dizer para você é o seguinte, quanto mais você lê, melhor, dentro desse assunto, para você ter uma panorâmica. Eu venho vendo os insights, né? Então, agora veja o que você faz. Porque a bibliografia é muito pouca, é restrita. Isso aí não. Do senhor, né? Não. Sobre esses assuntos de outro planeta, até Allan Kardec falou errado sobre essas coisas. Mas tem cada bobagem Allan Kardec sobre o processo de astronomia. Eu falo assim, a bibliografia é válida, né? Que vale a pena se Pois ler, mas todas essas são iguais. Se você vai falar que são válidas, essa de Ganímedes é pior. Procura depois no computador, lá da holoteca, a palavra Ganímedes. E vê que título que aparece com Ganímedes. Ganímedes. Você sabe o que é Ganímedes? É um satélite de Júpiter. E o cara veio de lá e foi para a Argentina. Então escreveu um livro sobre isso. Agora, ó, existe um outro, se você está querendo, muito sério. Chama Rossi. Procura também Rossi. R-O-S-S-I. O Rossi eu fui raptado num disco voador. Mais ou menos o título do livro dele é esse. Iguais esse, nós temos 200 livros, mais ou menos. Queria entender melhor a interação entre inalienabilidade como capacidade de escolha e o determinismo. Porque quando está na fase do livre-arbítrio, eu entendo, claro, mas quando está na fase do determinismo, são leis assim que te impedem, você não tem capacidade de escolha. Por exemplo, você não tem capacidade de... Se você não tem liberdade de escolha ou capacidade de escolha, porque o seu livre-arbítrio é pequeno. Isso. Se ele é pequeno, é porque você não tem substrato dentro de você. Se você não tem substrato, você não tem nada, não é nada inalienável, porque você ainda não tem. Não tem nada para inalienar. Não tem o que inalienar. Não tem nada para ser inalienável. Entendi, então só funciona quando você tem que... Olha, vocês, o seguinte, não adianta vir falar que a minha parte de serenão, vocês podem pegar à vontade. Eu não tenho mesmo. Você está entendendo? É porque eu achava assim, agora, aqui, ó, já o Arlindo é diferente. Se falar nisso, ele defende a parte serenão dele. Claro, cada um tem suas tendências. Eu falo o seguinte, eu não defendo nada disso. Vocês podem levar à vontade. É porque tem algumas leis do mecanismo evolutivo que você não tem como revogar, né? Lei de causa e efeito, não conseguir destruir a consciência, são coisas que não são leis assim do mecanismo que não está nesse nível. Inalienáveis. Mas isso é um direito nosso inalienável. É lógico. A coisa maior que você tem inalienável, o que é? Entendi agora. A vida. A vida é inalienável. A vida é imortal. Tudo indica que ela é imortal. Até agora não vi nada que falasse seja o contrário. Entendi. Então veja, ela é eterna, ela é indefinida, é infinita. Como é que vai ser? Você é imatável e imorrível, inassassinável. Como é que fica isso? Tem que dar um jeito de melhorar isso o mais depressa possível. Já que a gente tem que melhorar mesmo, vamos esperar o quê? Você vai esperar o quê? Para amanhã cedo o quê? Faz logo agora. Qual é o problema? Você está entendendo? Então veja. Aí não tem aquela mulher lá, 200 pessoas e a mulher lá no fim. Mas veja, professor, todos os caminhos levam à verdade final. Fala assim, aí a vovozinha sua também. Por quê? Uma pessoa, na hora que fala isso, ela não caracterizou a prioridade de nada. Todos os caminhos levam à verdade final. Então vamos deixar acontecer. Você não tem que procurar melhorar em nada. Deixa, porque eu vou melhorar mesmo por mim. Deixa eu entrar aqui no Raligali. Está entendendo? Vamos pular. Isso é bobagem. Piloto automático. Então, você entendeu, né? O problema inalienável e a questão da pessoa ter prioridade.
Professor, voltando aí para o transmigrado, eu sempre tive uma dúvida de o que acontece com o psicossoma, que está no outro planeta, vai ter que ser alterado também. Ou ele teria... Não, mas lá é mais fácil, porque está para menos. Para menos é mais fácil. Agora, o nosso amigo aí não era para menos, é no mínimo igual. Tá falando aí é que muda tudo. Para menos, todo santo ajuda. Não, mas a minha dúvida para baixo, todo santo ajuda. Escorrega. Deixa eu colocar, então, melhor qual é a dúvida. Você disse que o transmigrado vai com o que ele tinha de bens, só que não tem como se expressar. Se ele teria como sair do corpo e fazer uma recuperação de... Você vê isso. Olha o idiota aqui. Olha o débil mental. Olha o imbecil. Você sabe a caracterização da psiquiatria? Os 3 tipos de oligofrenia. Examina o oligofrênico. Você vai examinar o que acontece. Eles vão todos para lá, vão passar na oligofrenia. Tá, mas a minha dúvida é assim, esse oligofrênico, ele poderia sair do corpo e recuperar algum corpo. Não, esquece isso. Nesse caso lá é ele vai impossível. ficar preso, vai ter que trabalhar, cada mamute enorme, brontossauro, e cara, o que é isso? Mas aí quando vier... Tá, então prosseguindo. Você sabe que eu já estudei isso, para uns 50 anos eu fiz até um curso sobre esse assunto. Vai ter um momento em que os serenões, então, vão atuar nesse planeta para... Não, eles já estão atuando lá, mas eles não avançaram com o cérebro, porque não adianta avançar, eles não têm gabarito para isso. Tudo tem que ir, paulatinamente. Agora, esses transmigrados, em algum momento, vão estar atuando positivamente nesse, porque pelo menos eles têm uma bagagem. Aqui, eles querendo ou não, lá, eles vão ser positivos. Não tem jeito de ser negativo, total. Por quê? Eles têm mais jogo de cintura, mais traquejo, mais experiência, são mais veteranos. Então vai ter um momento que eles vão recuperar esses cões, eventualmente. Daqui a uns milênios. Eu só queria saber, tudo indica que porque vai estar lá armazenado. Agora, milênio para mim, você sabe, o que é um milênio? É muito pouco. Eu não acho que é muita coisa. Esses bens vão estar no paracérebro desse psicossoma desse planeta. Agora eu digo para você acha que todo o belicismo nosso aqui, você veio de outro na época do Cro-Magnon? Como é que foi? Eu tenho certeza que eu vim transmigrado. Então veja, você já tem experiência, já pode falar sobre isso. Pena que até hoje eu não recuperei esses bens, professor. Se eu tivesse recuperado, eu não precisava perguntar, eu afirmava. Eu me perguntando o quê? Você está doutora no assunto. Eu estou querendo lembrar como é que foi o passado. Você é profissional do assunto. Tá certo? Eu vou fazer qualquer dia umas pedidos a você, solicitações, reivindicações, para a gente saber o que você acha. Mas você entendeu aí na história? Você entendeu esse mecanismo do processo da não manifestação? Não, eu entendo. A imanifestação. Eu entendo esse rebaixamento. O que eu queria entender é como é que fica a questão do psicossoma mesmo. Não, se ele o psicossoma para baixo é a essa... coisa mais fácil que tem. Ele é variável e ele é transfigurável. Mas agora, o caso do nosso amigo, lá era outra coisa, o EM, você não entendeu. É a sutileza, é o refinamento que ele queria dar para ajudar todo mundo que está vendo a adaptar. Devido principalmente ao processo dos pulmões, problema dos olhos. Porque o psicossoma, ele é adequado àquele planeta. Ele é transfigurável. Mas ele é transfigurável de acordo com a intenção da pessoa. Por exemplo, a pessoa não precisa de ter uma intenção super lúcida. Ela só tem um instinto, ela transfigura o psicossoma, entendeu? Sim, mas alguma coisa tem que ser mudada, tanto que foi feito. Não, se eu fui pré-mãe aí a transfiguração, mas lá vai mudar para o mais grosso. O cara vai pegar um corpo daquele, é a coisa mais fácil que tem ir para baixo. Já pensou? Adaptar, eu colocar, por exemplo, aí o nosso chefe aqui, o Arlindo, trabalhando aí, vamos dizer, rastejando na situação. Não tem detalhamento nenhum, é uma coisa com uma bola ali, né? Todo o processo dele de saber línguas, filosofia, tudo vai para água abaixo. No caso do EM, teve que fazer um mapeamento do psicossoma antigo para o novo, é isso? Mapeando a... Agora veja, lá, às vezes, vai ficar bem primata. Pensa só no primata. Hoje eles não gostam de falar que nós somos primata mais. Nós somos, ainda tem muito primata por aqui. Bobagem eles falarem isso. Ou não é? Eles não gostam que falam. Os biólogos estão danados da vida com isso. Mas a restrição é no soma, né? Eu estava querendo saber a restrição no psicossoma. Humanos. Né? Mas isso é bobagem. Agora, lá o problema é esse, é o primata.
Numa condição de primata, tudo muda, né? Agora, o corpo não manifesta tudo que a pessoa sabe. Agora, na hora que ele entra no funil do renascimento, ele nem lembra disso, não tem mais jeito, não pode mudar nada. Aqui está cheio de gente assim. Olha os oligofrênicos, você vai entender o que é o transmigrado. Hoje em dia, o Homo sapiens já foi incluído dentro da família dos chimpanzés, gorila. Mas tudo tem a mesma gente família, que a gente fala que nós somos primatas, eles não querem. Tem um grupo, tem a turma do Tem um Congo. grupo, tem uma escola aí Congo, violenta. E 200 barrigadas de riso para esse povo. Está cheio de gente aqui que é macacode total. Não acha, não? Eu acho. Eu mesmo, de vez em quando, sou um macaco. Olha a minha barba. Eu não pareço babuíno? Olha aqui, ó. Aqui. Babuíno. Pode dar recado. Vai, lógico. Pessoal, só aproveitar para a gente divulgar a questão do Amigos da Enciclopédia. O Amigos está no microfone. Está pegando aí? Nós estamos, o Amigos, a proposta do Amigos atualmente... Proposta do Amigos é financiar ou viabilizar a Enciclopédia da Conscienciologia. Então é um custo elevado, mensal, né? São em torno de praticamente R$30.000 todo mês, né? E isso com livros, com toda a parte de impressão, toda a infraestrutura de holociclo, holoteca. E isso é um projeto que envolve todas as instituições e todos os voluntários, inclusive o pessoal que está assistindo pela internet. E a partir do momento que a gente consegue viabilizar a enciclopédia diretamente, a gente vai passar a também a direcionar recursos do Amigos para o tertuliário. Então, quem estiver fazendo parte do Amigos da Enciclopédia também vai estar ajudando na construção do tertuliário. Nós precisamos chegar a 700 amigos. Então hoje, Simone, você tem ideia quantos nós temos hoje atualmente? Nós estamos com 255 amigos. Para que a gente possa viabilizar a enciclopédia e o tertuliário, nós precisamos chegar a 700. Então eu peço a ajuda de todos vocês para que a gente possa realmente alcançar essa meta. É possível. Tantas dificuldades que a gente já teve em outras vidas, que eu acho que chegar a 700 amigos nessa daqui é super fácil. Agora depende da vontade política de cada um. Já tem um terço de amigos. Já tem um terço. Um terço já dá para fazer de... Quantos vão ter? Quantas cadeiras lá no tertuliário? Aí que está, Valdo. Para o tertuliário começa a contar a partir do número 400. Ah, é? É, porque até os 400 viabiliza a enciclopédia. É a manutenção da enciclopédia. Então veja, nós ainda nem conseguimos chegar naquilo que é necessário para viabilizar a enciclopédia. Então, a partir do número 400, começa a entrar para o tertuliário. E vale lembrar o seguinte, nesse primeiro momento, vai viabilizar a construção do tertuliário que a gente quer esse ano, né? E, além disso, o tertuliário ele vai ter um custo fixo mensal, né? E até essa infraestrutura de internet que já está sendo possível fazer. Então, tudo isso tem um gasto, né? E a proposta é que não se cobre nada disso. É isso mesmo, quer dizer, vai ser aberto, vai ser gratuito, mas a gente tem que se unir para viabilizar. Então, vamos chegar a esses 700. Vamos fazer esse esforço aí, a gente já colocou. Quem não puder entrar com 60, porque o Amigos são 12 parcelas de R$60 durante um ano. Depois, se a pessoa quiser, ela renova. Quem não puder, se junta com outra pessoa, cada um paga R$30. Mas pelo menos começa a ter mais gente participando. Além disso, a pessoa está diretamente nesse Holopensene, né? Eu acho que isso aí é fundamental. O pessoal está pedindo para explicar. O Amigos da Enciclopédia é uma proposta de financiamento, né, de viabilização financeira da Enciclopédia da Conscienciologia, esse mega projeto, né, da Enciclopédia da Conscienciologia, e através de que forma? A pessoa, uma vez que ela entra como associado do Amigos, ela paga R$60 durante um ano, todo mês.
Então vai dar R$ 720. Essa aqui é a proposta, né? É uma doação que ela faz, isso tem todo um formulário, tem todo, recebe o recibo, tudo certinho. Então ela entra com 720, sendo que é parcelado em R$ 60 por mês. Quer dizer, algo bem factível. Nós temos o site, né? O site é o www.enciclopediadaconscienciologia.org. Então, quem tiver interesse, o pessoal que já está aí assistindo a tertúlia pela internet, pode entrar no site e se tornar amigo da enciclopédia. É isso que vai permitir a gente ter maiores condições, ou melhores condições, para que a tertúlia possa ser passada não só aí no idioma português, mas vai ter uma estrutura também para outros idiomas. Então, isso a gente está contribuindo com a expansão da conscienciologia. E a forma da gente conseguir, cada um contribuindo um pouco, que vai dar um grande resultado. O e-mail está aqui. Eu vou passar para vocês o e-mail, caso vocês queiram perguntar alguma informação ou colaborar com as doações. tertulias@caec.org ou COORD, de coordenação, coord.tertulias@caec.org. A professora Laura, então, pede a todos que tenham também paciência, que ela está tentando responder todos os e-mails, tá, no tempo possível, e que já está sendo organizado um trabalho mais eficiente nesse sentido. Então, quem quiser entrar em contato com a professora Laura para qualquer informação, coordenação, né, coord.tertulias@caec.org. Gente, eu queria saber se alguém aí fez alguma revisão, inclusive você aí de direito, Jarbas. Alguma novidade aí? Está tudo bem? Como jurisconsulto, você ratifica o texto? Então eu posso entrar na barra dos tribunais. Não, vou entrar. Vou entrar para ir contra. Mas que mais? O que é que ficou mal parado aí? Tem mais alguma coisa? Você não ia falar alguma coisa, não? Eu vi você pegando o microfone, era para outro, né? Sei. Ela é médio do microfone. Faz a intermediação. Hoje é seu aniversário? Então vamos bater umas palmadas para ela. Agora, ó. Você quer, por que é que eu estou falando isso? Não tinha motivo, né? Por causa da sua aura. Eu vi que a aura dela, quando eu vejo que a aura está diferente, eu já falei isso aqui, você sabe. Eu não sabia que era seu aniversário. Ninguém falou nada aqui, vocês não sabiam também, né? Agora, por causa da aura. É dia de aniversário, às vezes a pessoa vira santa de uma hora para outra. Aqui, fizeram algum almoço ou vão fazer algum jantar especial para você? Ué, a Iticons não vai fazer isso? Precisava, né? Muito bem. Agora, ó, o que é que ficou mal parado por esse lado? Tem alguma coisa do seu lado aí? O que você viu? Não. E a Rosa com os dados? O que é que você achou? É? Então tá. Desligado mais uma vez? Obrigado. Fala perto do microfone. Perto. Se alguém tiver alguma sugestão de sinonímia, antonímia, estrangeirismologia, pode passar. A Mia sempre passa. Vamos lá, Mia. Não desista. Então tá. Agora, gente, hoje nós temos aqui na nossa eleição 12 verbetes para ser escolhido. Hoje é a Janete? Depois dá com o recado da Milena. Estão todos com um papelzinho para anotar? Ok? Bom, verbetes antigos. Prevalência e referência. Os novos. Ambílevo, diferença semântica, operação, peça única, prerrogativa, primoponente, relatividade, soma, taxologia da segurança e usabilidade.
das pessoas que mais falam. Pessoal, nesse final de semana, a Apex vai estar promovendo o curso Identificação das Diretrizes da Proexis. Várias vezes. Que tem como principal objetivo estar identificando a linha pessoal de cada um. Quem tiver interesse em fazer o curso, pode estar falando com os voluntários da Apex, para ter maiores informações sobre valores. Vai começar sábado às 8h30 da manhã e termina no domingo ao meio-dia, às 11h30, na verdade. Obrigada. Convidar como? Não estou entendendo. O que você vai fazer? Convidar para a monitoria da transmissão online, essas 3 pessoas. Eu queria saber se para... Mas elas podem fazer isso? Eu primeiro vou convidar elas, vou ver se elas... Tem que ver, porque o povo às vezes é muito... Mas você acha que elas são boas, não as 3 pessoas? Tudo bem, tudo bem. Separar. Prerrogativa. Esse aqui. Referência. 4 referências. 1, 2, 3, 4. Aí você tem prevalência também. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem 4. Relatividade. 1, 2, 3, 4. 3. Qual transmissão? 1, 2, 3. Ambílego. Axiologia da segurança. 2. Equiparação. 1, 2. Usabilidade. 1, 2. Diferença semântica. Sim, mais um relatividade. Essa mais um. Então ganhou ambílego. Finalmente. Ambílego? É. Ganhou ambílego. Pega o microfone. Ganhou o verbete ambílego.